Me provou e gostou. O mano de um cavalo e gostou. Todos baianos e gostou. Por ser assim me colou. Hangue Faria e gostou. Ricardo Dinga provou e gostou. Mohamed provou e gostou. Por ser assim me colou. Meu ponto grau me colou. Por ser assim me colou. Eu vou parar em 2030, mas até lá vou dar muita fita. Não foi em 2030. É que só estamos ainda em 2025. Na verdade, foi a 18 de novembro de 2022 que Gelson Caio Manuel Mendes, mais conhecido por Nagrelha, faleceu dentro das instalações do Complexo Hospitalar Dom Alexandre do Cardeal do Nascimento em Luanda. Motivo? Câncer do pulmão. Eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala e no vídeo de hoje vou explicar de forma simples, de forma clara, sobre o que é câncer de pulmão, quais as causas, sintomas e principalmente como prevenir. Não saia daí. O câncer de pulmão, também chamado carcinoma broncogêneo, é uma neoplasia maligna proliferativa que se origina do epitélio respiratório primário. Dito de outro modo, o câncer do pulmão é quando um conjunto de células nasce e cresce de maneira desorganizada, principalmente no tecido que reveste os tubos que levam o ar até aos pulmões. Se você não sabe, o pulmão é o principal órgão no processo de respiração. E quando um tumor cresce, ele atrapalha a entrada e a saída de ar, além de poder se espalhar para outras partes do corpo num processo conhecido como metástase. Existem outras formas de neoplasias pulmonares que são menos frequentes, como por exemplo os tumores carcinoides, os sarcomas primários dos tecidos moles do pulmão, os blastomas pulmonares e o linfoma. Em termos globais, o câncer do pulmão é a principal causa de morte quando se trata de doenças oncológicas. Ou seja, dentre todos os tipos de cânceres que existem, o câncer que mais mata é exatamente o câncer de pulmão. Só para você ter uma ideia, se calcula que em média por ano se diagnosticam mais de 1,3 milhões de casos em todo o mundo. Só em 2024 foram mais de 2 milhões de mortes por câncer de pulmão. O principal fator de risco é um velho amigo conhecido. Estamos a falar do fumo. Nesse caso, cigarro, lhamba, tabaco e... tem um novo. Os jovens agora estão a se matar em festas com um tipo de cigarro eletrônico chamado xixa, né? E vai ter aqui no canal um vídeo só falando sobre essa xixa aí, né? Enfim. Apesar de que os fazedores do estilo têm vindo a lutar para a mudança de paradigma, o kuduro sempre foi associado a drogas, delinquência, prostituição. Tanto é que eles mesmos introduziram no estilo um termo, né? Ciente, que no dicionário do senso comum angolano, ciente é todo e qualquer jovem que bebe e fuma com o objetivo de intimidar os que eles chamam de bolo fofo, né? Quem é o bolo fofo? Exatamente aquele jovem que não bebe ou não fuma. Se estiveres a gostar deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga nas minhas outras redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Ora lá. Nagrelha dos Lambas cresceu no Sambizanga, um bairro que no contexto angolano a gente chama de Museque, que é o que o brasileiro chamaria de favela. Pensa em quintais de chapa ou de madeiras, em avançado estado de degradação, becos onde pessoas são assaltadas, valas contendo águas paradas, enfim. Este era o Sambizanga pelo menos daquele tempo. E como em todo o Museque em Angola, essas regiões caracterizadas por desorganização habitacional são grandes centros de comercialização de drogas, principalmente da lhamba, o que fez de Nagrelha um consumidor conhecido da cannabis sativa, né? Nome científico da lhamba mesmo. Inclusive, o seu colega irmão admitiu em um podcast que fazia uso da lhamba. Isso faz mal, é muita lhamba por dia. 5? Sabes quanta jamba Snoopy fuma por dia? Não, por acaso Os não. dog, sabes? Não, por acaso não. Podes baixar agora. Snoopy por dia fuma 100 jamba. Podes baixar. Você tem tal do dedado baixas. Vais ver. Snoopy por dia. Em um dia o Snoopy fuma 100 jamba. E a delinquência é um outro fator de risco. De um tempo a esta parte, os kuduristas eram vistos como delinquentes mesmo. Vou dar um exemplo. Se você roubar uma música do Anselmo Ralph, ele vai acionar os seus advogados e vão levar você às barras do tribunal. Se você roubar uma música da Yola Semedo, mesma coisa.
vai se resolver com base no direito penal angolano no que diz respeito à apropriação indevida de propriedade intelectual. Mano, se você roubar a música de um kudurista, no singular, eles vão te procurar no plural mesmo. Eles vão te encontrar. E o resto é autoexplicativo, porque vai aparecer no Fala Angola e é isso aí. Por estes e outros motivos, os kuduristas são rotulados como bandidos. A delinquência leva a vícios nocivos à saúde, o que em si só é um fator de risco para muitas e muitas doenças. Aproximadamente 80% de todos os pacientes com câncer do pulmão têm antecedentes de tabagismo. O risco de desenvolver câncer do pulmão se correlaciona muito com o número de cigarros fumados por dia. Nessa ordem de ideias, quanto maior for o número de anos que se vem a fumar, maiores são as chances de o paciente desenvolver a doença. Já agora um dado curioso. Se um homem e uma mulher fumarem a mesma quantidade de cigarros durante um período de tempo, a mulher tem maior propensão de desenvolver o câncer do pulmão e a ciência não sabe explicar porquê, pelo menos por enquanto. Um outro fator de risco é quando se convive com pessoas que fumam. Os chamados fumadores passivos também têm altas chances de padecerem de câncer do pulmão, geralmente a longo prazo. É que cada cigarro tem mais de 7.000 substâncias tóxicas e muitas delas danificam o DNA das células, dando início ao câncer do pulmão. Outro fator de risco para o surgimento do câncer do pulmão é o histórico familiar. Basicamente, pessoas que têm ou tiveram na família alguém que padeceu de câncer do pulmão têm dupla chance de desenvolver a doença no futuro. A codificação genética detém uma grande influência na tramitação da doença de geração a geração. Outro fator de risco recai para aquelas pessoas que se expõem a uma substância chamada amianto, que é encontrada nas chapas de telhas, nas caixas de água e muitos produtos de construção. E essas pessoas têm 4 vezes mais chances de desenvolver o câncer do pulmão. É por isso que eu gostava de pedir para você que enviasse esse vídeo para aquele companheiro que trabalha com construção civil, canalização, essas coisas, e que não usa máscara de proteção respiratória, para ficar em alerta com essas informações. Só para me certificar aqui, já se inscreveu no canal? Já deixou aquele like? Tá bom. Vamos a isso. No início, a doença pode ser silenciosa, sem qualquer sinal ou sintoma. Depois de algum tempo, os sintomas iniciais podem ser tosse, falta de ar, dor torácica, hemoptise, que é tosse com sangue, perda de peso sem explicação, sensação de cansaço, alguns até podem surgir anemia. De ressaltar aqui que quanto antes o diagnóstico da doença for feito, maiores são as chances de eficácia do tratamento. Como muitos pacientes que fumam há muitos anos desenvolvem complicações cardiopulmonares como enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, cardiopatia isquêmica e outras, essas doenças podem atrapalhar o diagnóstico do câncer, uma vez que também podem se apresentar com todos os sintomas que alistamos lá atrás. Uma coisa muito ruim, porém importante de citar aqui, é a complicação mais temida do câncer, chamada metástase. Em outras palavras, metástase é quando o câncer surge numa determinada região do corpo, por exemplo, no pulmão. Daí, se espalha para outras partes do corpo e geram sintomas de acordo ao local onde elas se instalam. Por exemplo, se as células carcinogênicas forem parar nos rins, o crescimento dessas células pode gerar alterações na micção, dor e até insuficiência renal. Um elemento que vale a pena mencionar é que tanto o câncer como a terapêutica utilizada causam uma depressão imunológica importante, o que favorece muito a ocorrência de doenças chamadas oportunistas, principalmente do foro respiratório, como a tuberculose, pneumonias e por aí fora. É por isso que, nos dias finais do Na Grelha, vimos uma imagem a circular pelas redes sociais, onde o artista parecia caquético, ou seja, muito magro, usando uma máscara facial. Naquele momento, com certeza as defesas imunológicas estavam deficientes, de tal modo que qualquer que fosse o agente biológico que entrasse pelas fossas nasais, com muita facilidade causaria infecção do trato respiratório. Por isso o uso da máscara, ainda mais em ambiente hospitalar, onde se podem adquirir as chamadas infecções nosocomiais, que são doenças adquiridas no meio intra-hospitalar. A principal medida de prevenção é parar de fumar. Stop! Do not smoke! Cara, até rimou. Se alguém colocar isso numa música, eu vou pedir direitos autorais, né?
Todas as formas de fumo atualmente são catalogadas como sendo fatores de risco para o câncer do pulmão. Por isso, abandonar o fumo é tido como a principal medida de prevenção para este tipo de câncer. Outro elemento importante é se evitar ambientes em que hajam pessoas a fumar. Como citamos lá atrás, infelizmente, os fumadores passivos são vítimas do câncer do pulmão a longo prazo. Um outro elemento de enorme relevância é o estilo de vida saudável. Atividade física, boa alimentação, evitar consumo excessivo de álcool, esses elementos são tidos como fatores protetores para a saúde. Por isso, são de enorme relevância e vale a pena serem mencionados aqui. Que a vida e obra de Nagrelha sejam para nós um lembrete de que a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Cuidar da saúde é o maior investimento que podemos fazer na vida. Tal como disse Hipócrates, o pai da medicina, saúde não é tudo, mas sem ela, o resto não é nada. Obrigado.